A gente também tem a presença do comandante Evaldo Hoffmann, tenente-coronel Evaldo Hoffmann, que é comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, para a gente bater um papinho. Primeiro a gente vai falar sobre, não vamos falar sobre ocorrência agora, vamos falar sobre as mudanças que acontecem, sobre os valores das multas, comandante. Como é que vai se posicionar a Polícia Militar, como é que está sendo orientado agora esse trabalho da Polícia Militar? Boa tarde. Boa tarde, Adilson, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Menina. Dizer que a Polícia Militar ela vai continuar agindo da mesma forma que estava até o dia de ontem, né? Quando os valores das notificações, eles ainda estavam com um valor antigo sem a correção que foi feita agora a partir do dia de hoje, né? Obviamente que nós não vamos fazer nenhum tipo de caça às bruxas, muito pelo contrário, a gente vai continuar fazendo o nosso serviço de orientação, e naqueles casos em que a orientação ela não vai se resultar eficiente, aí nós vamos estar fazendo o procedimento, lavrando as notificações de trânsito, né? Nossa maior preocupação na questão de trânsito é a embriaguez ao volante. A gente tem um número mais acentuado de embriaguez ao volante no nosso município. A gente já teve ocorrências ainda esse ano, né, com pessoas alcoolizadas que resultaram em morte, e isso nos causa uma preocupação maior, e o combate, sim, né, a efetividade das ações policiais no tocante a trânsito, elas são mais intensificadas nessa questão. Agora, o senhor acredita que isso vai inibir um pouco mais a ação dessas pessoas que insistem em beber, insistem em depois de beber dirigir, insistem a praticar alguns delitos ainda com um veículo, né? Será que vai adiantar desta vez, desde que se cumpra também, né, algumas coisas que aconteceram no passado, por exemplo, né? No passado era tolerância zero, o cara ia preso, no fim depois ele não ia mais preso, né? Ele era detido, depois ele pagava uma fiança e saía. Isso vai mudar em relação ao valor da multa. O senhor acha que vai dar uma melhorada? Num primeiro momento, dá. Depois as pessoas acabam se acostumando com o valor da notificação e voltam a cometer a infração de trânsito. Infelizmente é assim, né? O povo brasileiro é assim. Num primeiro momento ela causa um impacto. A notificação vai subir de 1.900 para 2.900. Então, num primeiro momento, tenho que me cuidar. Mas depois ela volta novamente naquele ciclo vicioso, e infelizmente a gente tem esse tipo de comportamento. Principalmente com os jovens, Adilson. Essa é a nossa grande preocupação, né? Com os jovens. O jovem faz esquenta para chegar na boate, ele bebe a noite inteira na boate e depois ele sai com um carro alcoolizado. Então nós temos essa preocupação. A gente tem feito as blitzes de lei seca na Avenida Normando Tedesco, a gente tem feito na Avenida Atlântica, depois das casas noturnas, a gente tem feito um trabalho para coibir. Tanto que o número de notificações que nós fizemos de embriaguez ao volante e o de recusa, que é o mesmo valor, tá? Recusar-se a fazer o teste de bafômetro. Mudou agora também, né? Recusou, vai pagar. Sim, é a mesma notificação. Antigamente já era, né? Só porque está no mesmo patamar. Está no mesmo patamar de valores do cara que é flagrado alcoolizado. Quem faz o teste e é flagrado alcoolizado tem a mesma multa daquele que se recusa a fazer o teste de bafômetro. Então, a orientação que a Polícia Militar dá é que, se for beber, que se eleja um dentro do grupo que vai trazer vai conduzir o seu veículo em segurança para casa. Temos alguns acidentes graves na nossa cidade, Estrada da Rainha, na própria Beira-Mar. Tivemos um capotamento recente aqui na 4ª Avenida, onde o condutor estava alcoolizado. Então, isso é que a gente pede, então, especificamente, para que as pessoas se conscientizem e não se exponham a um risco iminente, e nem um terceiro que muitas vezes não tem nada a ver com aquela situação, e volta e meia esse terceiro ele é vítima da embriaguez ao volante. O celular, comandante, é algo vicioso demais. Agora você não pode nem estar com ele na mão, assim. Se uma autoridade ver que você está com o celular na mão, visualizou, vai tomar multa. O celular, Adilson, ele é o maior causador dos acidentes no perímetro urbano das cidades. O uso do celular. Hoje nós estamos conectados em todas as mídias sociais e a gente quer, por compulsividade, estar o tempo todo atualizando as mídias. E estar fazendo isso ao volante causa um risco muito iminente de acidente de trânsito. Foi feito no Fantástico um teste de uma pessoa que estava tentando digitar uma mensagem e conduzir o veículo num circuito.
em 100% dos casos, ele atropelou os cones nesse teste que foi feito. Então, o celular ele é o maior causador de acidentes no perímetro urbano e, obviamente, que a gente precisa estar consciente dessa situação. Para o seu veículo, se ele precisa dar uma resposta, para o seu veículo. Tem uma situação que a Polícia Militar ela tolera, em que pese ser proibido, que é o uso do fone de ouvido e até do Bluetooth dentro do carro, né? Tá conectando o celular. Né? Nos dois casos ele é proibido, mas ele é muito mais seguro fazer esse tipo de condução do que estar com o celular na mão ou digitando. A pior situação para nós é estar com o celular fazendo a visualização de mensagens, WhatsApp, Facebook e até transmitindo mensagens. O nosso ouvinte vai lembrar de um caso em que o cidadão estava caçando Pokémon na Normando Tedesco e ele bateu em 3 veículos estacionados. Ele se perdeu e bateu em 3 veículos estacionados e ele estava caçando Pokémon. Então, essa é uma situação que a gente quer evitar. Imagine se tem uma criança, ali tem pista de skate, ali tem uma série de situações. Imagina ter uma criança na calçada e está sendo atropelada por um cidadão que está fazendo uso de celular. Então, mais uma vez, a gente pede a consciência, né? Isso é uma situação que não vai mudar para a Polícia Militar, mas a gente vai estar, obviamente, que conduzindo essa situação de uma forma, não com o mesmo rigor que a gente estava fazendo antes. Obrigado, Regis, que está colocando imagens aí, né, de justamente orientação aos motoristas que estão dirigindo e com o celular e fazendo, inclusive, manobras em meio aos cones e a orientação. E o acidente que causa. Realmente é incrível. O celular, eu já quase bati. Porque eu trabalho com o celular. Então, por vezes, né, eu saio e chega uma informação, eu estou andando e eu olho já quase bati. Então agora eu já prefiro parar, até porque o Babal, o doutor Narbal, ninguém vai pagar a multa, sou eu mesmo que vou pagar, vai ser muito caro, não vai dar certo. Tem um áudio aqui, olha só, comandante, deixa eu ouvir o que essa pessoa está colocando pra gente. Adilson, uma boa tarde, eu moro aqui em Camboriú, eu queria perguntar aí pro comandante aí, porque a gente nunca viu aqui um policial fazendo uma fiscalização de infração no trânsito. Por que o pessoal para a contramão, para em cima da calçada, aquele sinaleiro da Avenida Santa Catarina, a João Leite, ali fura o sinal vermelho direto. Eu nunca vi uma viatura ali ou um soldado da Polícia Militar ali fazendo notificação. O que acontece? É proibido notificar aqui em Camboriú, o pessoal para em cima da calçada, para a contramão, para em um lugar proibido. É proibido? Alta velocidade, não tem nada que fiscaliza esse povo daqui de Camboriú. Daqui a pouquinho o comandante já vai responder para você esse assunto também. Atenção, clientes e amigos das lojas Sara Móveis estão de volta aqui no programa. Você pediu e a Sara Móveis atendeu. Vem aí o mega feirão de móveis, colchões e estofados, é imperdível. De 7 a 12 de novembro, com grandes promoções nas 5 lojas da Sara Móveis. É isso aí, 5 lojas com preços baixos em até 12 vezes sem juros, no crediário próprio e cartão. E tem mais, nas compras à vista você ganha 15% de desconto. Não perca esta oportunidade, venha para a Sara Móveis, faça-nos uma visita, boas compras. Mas lembre-se, o mega feirão começa dia 7, vai até o dia 12 só. Segunda a sábado, não perca tempo, aproveite e participe. Comandante, sobre este questionamento. Eu gostaria de agradecer a colocação dele com relação a Camboriú. Camboriú, a gente tem feito, Adilson, algumas situações de barreiras policiais, principalmente quando as casas noturnas elas estão funcionando, e a gente tem feito isso. Obviamente que nós temos um problema sério de efetivo na cidade de Camboriú, lá são quase 80 mil habitantes, nós só temos 42 policiais. O Tenente Guilherme tem utilizado o pessoal dele do expediente para estar fazendo essas barreiras policiais. Obviamente que a gente não consegue cobrir toda a cidade do jeito que nós gostaríamos de fazer, mas eu vou me esforçar, junto com o Tenente Guilherme e o Tenente Galvão, né, que comandam a Polícia Militar na cidade de Camboriú, para que a gente possa estar fazendo um trabalho um pouco diferenciado com relação à reclamação que ele fez ali. Ele pode ter certeza absoluta, Adilson, que nós vamos melhorar a fiscalização. Ninguém quer fazer, né, fiscalização desenfreada, muito pelo contrário. As fiscalizações que a gente faz, toda a barreira policial que a Polícia Militar faz, nossos objetivos principais
faz é retirar drogas, armas, pessoas foragidas da justiça de circulação e veículos que têm registro de furto ou roubo. E até mesmo aqueles veículos que são utilizados para a prática de crimes, né? Que ele, mesmo não tendo problema na questão de ser furtado ou não, mas a gente sabe que a motocicleta é o veículo mais utilizado para a prática de crimes. Então, primeiro objetivo isso daí, e no segundo momento a parte do trânsito. Mas nós vamos dar uma olhada e vou conversar com o Tenente Guilherme para que ele possa utilizar o pessoal do administrativo para estar fazendo uma fiscalização um pouco melhor no centro de Camboriú. Nós temos bastante dúvidas, é interessante a gente esclarecer para o nosso ouvinte. Quero agradecer aqui a Juliana, moradora do Yacht Clube da Rua Agrolândia, está pedindo para a polícia dar uma passada numa sauna que tem lá. O pessoal sai bêbado, estacionam nos portões e saem incomodando os vizinhos, né? Nesse local aí, comandante. E outra pergunta, e quem fiscaliza os estacionamentos de idosos e deficientes em supermercado, por gentileza? Pode ser tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Municipal. A legislação de trânsito, ela regula o estacionamento em via pública, exceto o estacionamento de idoso e de deficiente. Então, estando em supermercado, shoppings, pode acionar a Polícia Militar ou os agentes de trânsito que nós vamos até o local. A questão do celular do trânsito, na teoria, se faz perfeita, segundo esta pessoa quem é? O Jaime. Boa tarde, Jaime. Mas na prática não funciona assim. Sou taxista na Avenida Brasil e consigo constatar centenas de motoristas dirigindo e falando ao celular no trânsito. Acho que falta agentes de trânsito nas avenidas para aplicar a lei. Uma opinião do Jaime, não é uma pergunta, é uma opinião. O senhor quer comentar? Ele tá mais do que correto, né? Infelizmente as pessoas hoje, o celular virou instrumento de trabalho e você não quer perder um segundo sequer. Por isso que nós toleramos o Bluetooth dentro do carro ou o fone de ouvido, em que pese ser proibido. Mas a gente sabe do jeito que funciona e hoje, por exemplo, no teu caso, radialista, você vive da informação e a informação ela chega por dois lugares, ou pelo teu e-mail ou no teu celular. E hoje o e-mail está no celular, você tem que estar antenado com essa situação. Obviamente que ler a mensagem durante o deslocamento, ela vai te expor a um risco desnecessário. Mas a parte de comunicação você pode fazer, sem problema nenhum, sem estar com o celular na mão, você consegue estar concentrado no trânsito. Eu acho até um exagero a questão do fone de ouvido e do Bluetooth dentro do carro. Se o teu veículo ele te permite fazer essa interatividade, você pode fazer isso. É a mesma coisa que estar conversando com alguém ao seu lado. Você não pode estar olhando a mídia social ali, o Facebook. Não atrapalha visualmente, né? Não atrapalha. Visualmente não. O Emerson, morador do Rio Pequeno, está denunciando que na saída da Green Valley o som é muito alto, perturba a noite toda e o pessoal sai bêbado de carro, pedindo atenção da polícia. Emerson, a tua colocação é muito prudente, né? Nós temos feito essas operações, inclusive quando tem a Green Valley e o Tenente Guilherme, né, que é o comandante de Camboriú, ele pede apoio aqui para Balneário, a gente acaba fazendo ali no Nova Esperança uma barreira policial e nós também fizemos do lado quem vai para Camboriú. Mas prometo que nós vamos dar uma olhada com mais atenção a partir das próximas. Principalmente agora, né? Com o verão se aproximando, vai começar a ter mais eventos naquela região de casas noturnas. O Santiago está perguntando sobre o aparelhinho que vai dentro do carro, se pode atender ou não. É aquilo que a gente estávamos aqui questionando, eu, comandante, Santiago, né, do Bluetooth, que você pode falar, ou o fonezinho. Você fala, vai sair no alto-falante, no caso do Bluetooth, dentro do carro, não vai prejudicar a sua visão. É proibido, mas ali ainda dá para dar uma amenizada. O Nelson perguntando o que vai ser feito com os veículos que fazem competição de som em vias públicas no centro de Camboriú. Bom, a perturbação do sossego alheio, a gente já tem feito essa situação, inclusive até num local especializado, mas que não tem alvará para tanto. A gente já foi lá, lavrou termos circunstanciados por perturbação do sossego alheio. Lá no Rancho José Camila, lá no Rancho José Camila, lá no Speedway também tem competição de som alto. Perfeito. Lá também. A gente já lavrou um termo circunstanciado lá por perturbação, porque é impossível para o morador ali daquela redondeza ficar ouvindo aquela pressão sonora que é despachada de lá. Então, se você tem condições de fazer a apreensão do som, você faz a apreensão no som no termo circunstanciado. Se você não tem condições de fazer a apreensão do som, você tem que levar o veículo inteiro. Então a gente apreende o veículo todo,
todo, quando não tem como tirar as caixas de som, por exemplo. Mas a gente isso daí é uma situação que a gente já tem feito, né? Tem trabalhado na questão da perturbação do sossego alheio. Oriento, principalmente o pessoal de Camboriú, a ligar para o 190 para que a gente possa tá fazendo a averiguação. Muitas vezes, Adilson, até para o nosso ouvinte, né? Nós conseguimos colocar num final de semana, na área do 12º Batalhão, 38 viaturas policiais na área do 12º, né? Nos 10 municípios. E nós temos muitas vezes na tela 60, 70 ocorrências de perturbação do sossego alheio, nas sextas à noite e nos sábados à noite, que é o dia do maior volume, né, de ocorrência de perturbação do sossego alheio. Obviamente que a gente pede encarecidamente para a população que às vezes demora um pouquinho para chegar a viatura lá no local. E a gente se ressente, porque a conta não fecha. São 38 viaturas e 60 ocorrências de perturbação do sossego alheio. Algumas delas a gente classifica... Fora as outras ocorrências que estão acontecendo. Eu estou falando da perturbação, né? Mas então, não tem como ter em todas mesmo. Exatamente. É um dado até que eu tenho manifestado muita preocupação ao Coronel Cuglin, do encerramento de ocorrências policiais por falta de patrulha. Isso acaba fazendo com que nós tenhamos um descrédito, né? Quando a gente não consegue atender toda a demanda. E a gente, obviamente, que vai priorizar aquelas ocorrências de maior risco. Mas eu peço um pouquinho de paciência até da população. A gente está se esforçando ao máximo. A partir do dia 20 de dezembro nós temos uma formatura de novos alunos soldados. Há uma promessa do Comando Geral de trazer um número bastante significativo para a nossa região e a gente amenizar esses problemas. Não vai dar tempo, a gente podia ficar com o comandante todo o programa, já são 12h37, até que o invertendo agora dá pra gente conversar até mais, né, comandante? Mas vou deixar aqui pro senhor aqui, ó. Dá uma fiscalizada também no escapamento das motos. Uma olhada também na saída do Mariás. Estacionamento forte atacadista não respeitam vaga de idosos, deficientes e até marcação na via para circulação de veículos vira vaga. Já vi gente tirar cones daqueles espaços para carrinhos e estacionar em frente do hidrante. Eita, nós, que mais? E para esses carros com farol quebrado, pneu careca, alguma fiscalização? Temos recolhido, sim. Recolhido? O trânsito, Adilson, é uma medida extremamente antipática, né? Porque você deixa o usuário e quando a gente às vezes até recebe lá no Facebook várias críticas, né? Diz assim, a Polícia Militar, em vez de estar prendendo bandido, está fazendo fiscalização de trânsito. Barreiras em horário que não gosta do horário. Dessa hora fazer barreira. Mas só que dizer a todo o nosso ouvinte, né, que a situação do trânsito, ela tem um impacto direto com vários indicadores de criminalidade, né? Por exemplo, os assaltos que são feitos por motocicletas. Então, a gente tem feito a fiscalização, não especificamente para o trânsito, mas uma fiscalização para todos os indicadores de criminalidade. Obviamente que se a gente para numa barreira policial um veículo com farol quebrado, com pneu careca, esse veículo ele está expondo a terceiros, né, a um risco iminente. Se estiver chovendo e ele está com o pneu naquele estado ali de desgaste, ele não vai segurar, não vai ter a aderência que necessita. Então, a gente acaba fazendo isso também, né? Muitas vezes até não é o foco principal das barreiras, a gente tem usado o cão nas barreiras para a questão de droga. Lembra dos cigarros? Foi aquela apreensão gigante de cigarro, né? Mais de 300... E tinha maconha dentro do cigarro, né? Não, a gente fez 350 mil maços de cigarro, né? Que a gente começou numa barreira policial, em um Ford Ka tinha uma caixa de cigarro contrabandeado. Fomos até o local onde estava residindo o Ford Ka e pegamos 350 mil maços de cigarro. Então, não é aquele que tinha maconha dentro do cigarro, não é aquele? Não, era o cigarro contrabandeado. Mas aí isso que eu falo assim, ó, e surgiu, essa ocorrência policial surgiu numa barreira policial. Verdade. Armas de fogo que a gente tira de circulação e uma série de outras coisas. Para fechar, comandante, seguinte, quantos policiais para temporada? Bom, a outra temporada foram quantos? 103. 103 que o senhor conseguiu? Que vieram? Na anterior, assim que eu cheguei aqui, foram 28. Certo. E o número de 28 não se faz uma temporada de verão em Balneário Camboriú. Esse número foi insuficiente, o planejamento foi equivocado e não houve uma briga por parte da sociedade como houve no ano passado. Perfeito. Então, todo mundo enganjado, trouxemos 103. Esse ano? O comandante, na sexta-feira retrasada, ele esteve visitando a gente por conta daquela onda de atentados ali que estava acontecendo na nossa região. Ele veio até parabenizar pelo nosso serviço e ele nos garantiu que o número será maior esse ano. O meu planejamento é o mesmo do ano passado. 166.
Foi o que nós pedimos ano passado, ganhamos 103. Perfeito. Esse ano nós fizemos o mesmo planejamento para 166 e nós teremos a operação incrementada, ou seja, será acima de 103. Eu só não tenho esse número exato, mas ele será acima de 103. Helicóptero? O helicóptero nós estamos trabalhando muito porque a base da Polícia Civil foi deslocada para o sul do estado. Não, para o sul do estado, né? Da base do helicóptero. O ano passado a gente fez um revezamento com a Polícia Civil. A Polícia Civil ficava 10 dias em Balneário Camboriú, enquanto da PM cobria a região de Florianópolis. E vice-versa, né? Quando a PM estava aqui, a Polícia Civil cobria a região de Florianópolis. Só que esse ano com deslocamento, ele se tornou um pouco mais difícil. Mas o Comando Geral da Polícia Militar, inclusive, recebeu a visita do vice-prefeito essa semana lá, e nós estamos trabalhando numa alternativa. Eu não vou ainda revelar, mas nós estamos trabalhando numa alternativa para ter uma aeronave aqui em Balneário. Ok. Sobre os carros de som de vendedores ambulantes, vai ser feito algo, Adilson, carros fora da vaga, tem que dividir um pouquinho o pessoal dos agentes de trânsito, tem que fazer alguma coisinha também, né? Para não deixar o pessoal dos agentes aí. O veículo de som, o carro de som, ele não pode circular na área central de Balneário Camboriú. E em Balneário Camboriú não pode ter carro de som, né? Só em Camboriú que pode. E aí a gente está fiscalizando os alvarás também deles, né? Então ele tem que ter o alvará, ele tem que ter permissão para utilizar, e se ele estiver passando na frente de escola, hospital e etc., ele está sujeito então à perturbação do trabalho, o sossego alheio. Obrigado pela presença, comandante. Obrigado, Adilson.